os que se encontram online a assistir a este painel. Aproveito para dizer que me chamo Sofia Bernardino e vou ser a moderadora desta sessão. De referir que este painel, este webinar está a ser gravado para ser disponibilizado posteriormente aos participantes e mais tarde ao público em geral, através da página de YouTube da Riscos ou do site da Riscos. Assim, se alguém se opuser, algum dos elementos dos oradores se opuserem, depois então agradecia que dissessem. Sobre as comunicações, dizer que cada intervenção terá um máximo de 15 minutos e os participantes que queiram fazer alguma questão aos oradores devem colocá-la por escrito no chat da plataforma Zoom, devendo indicar o nome do autor da apresentação seguinte da pergunta. No final está previsto um momento de debate, um espaço de perguntas e respostas, onde serão selecionadas algumas questões e apresentadas aos respectivos autores, dentro do tempo que temos disponível no fim. Sem mais demoras, e porque já passa das 9 horas, vamos então dar início ao painel subordinado ao tema riscos climáticos. Passo agora, a primeira apresentação será feita pela doutora Alexandra Helena Schneider, investigadora em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, que fará uma apresentação intitulada Quem acredita em mudanças climáticas, percepção e engajamento frente ao risco climático no litoral sul do Brasil. Vou então proceder à transmissão da sua apresentação. Ok. A gente sai, né? Vou partilhar agora. Bom dia a todas e a todos, resultados de nossa pesquisa interdisciplinar neste 5º Congresso Internacional de Riscos. Meu nome é Alessandra Schneider, sou recém-doutora pelo Programa em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Vou apresentar alguns dos resultados da minha pesquisa, orientada pelos professores Valdir Denardim e Carlos Sampaio, coautores deste trabalho, intitulado Quem acredita em mudanças climáticas? Percepção e engajamento frente ao risco climático no litoral sul do Brasil. Desde a realização da Rio 92, o Brasil costumava atuar como um importante protagonista no debate global sobre governança ambiental e mudanças climáticas. Conforme estudos de percepção realizados pela Pew Research, os brasileiros costumavam figurar como a população que demonstrava o maior índice de preocupação em relação ao risco climático entre todos os países do mundo. Naquele contexto, o pensamento negacionista não representava relevância no debate nacional sobre mudanças climáticas. Entretanto, mudanças recentes nos quadros do Poder Executivo Nacional, especialmente no âmbito das relações internacionais e políticas ambientais, têm alterado a maneira como o país aborda a questão climática. A partir de 2019, observa-se que a visão negacionista sobre os riscos globais vem avançando entre parte do público nacional. A polarização política e ideológica estimula a disseminação de desinformação, notícias falsas e teorias conspiratórias entre diversos segmentos da sociedade, inviabilizando o debate em termos científicos e democráticos. Ao desviar o debate para o âmbito das crenças, a comunicação científica sobre os riscos não é capaz de cumprir seu papel, o que prejudica a implementação de políticas de mitigação e adaptação já elaboradas ou em curso. Para verificar empiricamente como a dinâmica de percepção do risco climático opera em um determinado território, foi selecionada a região do litoral do estado do Paraná, no sul do Brasil, com uma população estimada em 300 mil habitantes. A escolha do litoral do Paraná como área de estudo se deve a 5 fatores principais. Primeiro, a importância ecológica da região. Segundo, relevância econômica da região para a economia do estado e do país. Terceiro, pela desigualdade e conflitos socioambientais entre uso econômico, conservação e comunidades tradicionais. Quarto, altos índices de vulnerabilidade climática. E, por último, a região tem sido objeto de planos recentes de desenvolvimento sustentável e de adaptação baseada em ecossistemas. Diante desse contexto, considera-se relevante compreender como os atores sociais da região percebem o risco climático e como é possível propor diálogos que inspirem a construção de capacidades adaptativas. Diante do exposto, o objetivo deste estudo consiste em reconhecer os fatores que influenciam na dinâmica de percepção sobre mudanças climáticas e sistematizar os diversos entendimentos da população do litoral do Paraná sobre o risco climático. Para isso, foi aplicado o método de investigação conhecido como síntese realista, uma combinação de técnicas quantitativas e qualitativas,
indicada para análise de intervenções sociais complexas relacionadas à governança do risco climático. Sob essa proposta metodológica, foram desenvolvidas diversas atividades investigativas como análise de pesquisas de opinião sobre o risco climático, observação sistemática e participante, síntese bibliográfica das categorias de análise, estudo sobre vulnerabilidade no litoral do Paraná por meio da ferramenta Sisvoclima, pesquisa empírica de percepção entre os moradores do litoral do Paraná, com aplicação de questionário tipo survey, elaborado com base na escala psicométrica Likert, e entrevistas semi-estruturadas com lideranças. Nesta etapa, foram ouvidas 63 pessoas dos 7 municípios que compõem o litoral do Paraná, durante o mês de novembro de 2019. Na síntese teórica, foi possível identificar indicadores de 3 visões básicas sobre o risco climático. Com base nos indicadores, obteve-se, de um lado, visões pró-clima, ou seja, posturas que reconhecem as causas antropogênicas das mudanças climáticas e a importância das urgentes ações para lidar com este risco, tanto em âmbito global quanto local. No outro extremo, perspectivas anticlima, de caráter negacionista, se opõem a ações que possam alterar o status quo ou interferir em liberdades e privilégios individuais. Entre estes polos, foi possível identificar uma maioria do meio, silenciosa, vulnerável e passiva, com visões ambíguas ou indefinidas sobre o risco climático. O estudo observou a relevância de crenças, valores, ideologia, posicionamento religioso e outros aspectos socioculturais na formação das diferentes visões sobre o risco climático. Mesmo que a ciência social tenha evoluído na compreensão da percepção sobre o risco climático, a escala das pesquisas disponíveis não identifica particularidades de visões em nível nacional e local. Para avançar no conhecimento e ampliar o espectro de visões, o estudo empírico realizado no litoral do Paraná verificou que a maior parte dos entrevistados percebe sinais de mudança no clima da região e afirma que é um problema grave, mas desconhece conceitos científicos básicos e informações gerais sobre governança do risco, sendo incapaz de articular o fenômeno global e seu contexto local de vulnerabilidade. Mesmo que, naquele período, proporcionalmente as visões negacionistas tenham sido pouco manifestadas, foi possível verificar elementos que indicavam um discurso de negação em elaboração entre lideranças políticas e religiosas entrevistadas. Mesmo que não haja uma negação explícita e generalizada do risco, os discursos ideológicos são suficientes para simular uma falsa controvérsia e sustentar a inércia da população e a omissão do poder público, deixando indivíduos e populações vulneráveis e impossibilitadas de lidar com os impactos das mudanças climáticas. Para classificar os diferentes perfis de público, considerou-se os indicadores verificados na investigação teórica, a relação entre as características sociodemográficas, psicossociais e de vulnerabilidade da população estudada, a aderência ou rejeição às afirmações apresentadas no questionário, a qualificação dos resultados por meio da análise dos posicionamentos técnicos, políticos e religiosos expostos pelos entrevistados, propostas de classificação de públicos elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente da Grã-Bretanha. Com isso, obteve-se 9 perfis de percepção, que serão apenas nomeados devido ao pouco tempo disponível para descrevê-los em detalhe. Vulneráveis invisíveis, semi-vulneráveis insensíveis, irresponsáveis organizados ou omissos calculistas, técnicos conscientes e desarticulados, educadores inertes, pregadores do apocalipse, lideranças femininas preocupadas, geração sem futuro e seguidores de Francisco. Interessados em conhecer o detalhamento dos perfis podem entrar em contato com os pesquisadores. Os resultados indicam a presença de situações de injustiça ambiental, nas quais a parcela da população mais afetada pelos efeitos das mudanças climáticas são os menos responsáveis por provocá-las e os menos preparados para enfrentá-las, porque são também os mais desinformados, desamparados, conformados, não representados e socialmente invisíveis. A controvérsia sobre o risco climático não é científica, pois extrapola as fronteiras da ciência, perpassa questões psicossociais, culturais e políticas e acaba por penetrar em dimensões complexas e inexploradas da ideologia e da religião. Se observa com apreensão as importantes mudanças nos tradicionais ambientes participativos da governança ambiental e climática, tanto em nível nacional e estadual quanto municipal. Nesse campo de disputa, as estratégias autoritárias dos que negam o risco climático são certeiras,
desmontar legislações e proteções sociais e ambientais, invisibilizar, calar, criminalizar, destruir a reputação dos que lutam pelas causas em favor da vida. A exemplo de outros temas contemporâneos considerados polêmicos, a controvérsia climática pode ser levada aos extremos da polarização, a ponto de literalmente paralisar o debate. O negacionismo e as ideologias inspiram e reforçam a ascensão de movimentos extremistas e obscurantistas atuais, que ameaçam as conquistas da ciência, a democracia de acesso ao conhecimento e aos direitos humanos fundamentais. O rápido alinhamento subserviente do Brasil aos interesses econômicos, bélicos e ideológicos do governo de Donald Trump fizeram com que décadas de conquistas humanitárias, ambientais, democráticas, republicanas e diplomáticas fossem postas a perder. Assim, reconhecer as bases que produzem, sustentam e reproduzem os discursos ideológicos de negação do risco climático é uma questão fundamental para construir os necessários diálogos para o enfrentamento deste risco. Destes resultados, investigações futuras podem ser úteis para dimensionar estatisticamente os perfis de público, de modo a orientar estratégias de comunicação adequada, aplicar o método da cartografia da controvérsia, baseado na teoria do ator-rede, para analisar a dinâmica de comunicação sobre o risco climático entre redes de atores que utilizam mídias sociais, extrapolar a pesquisa para outros territórios e fazer estudos comparativos, e avançar em estudos específicos entre populações vulneráveis, como indígenas, agricultores, pescadores, mulheres e outros. As referências utilizadas na pesquisa estão disponíveis nos últimos slides. Agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para dialogar e dar prosseguimento aos estudos de comunicação sobre risco climático. Até breve. Muito obrigada à doutora Alexandra Schneider pela apresentação que nos enviou e que apresentou aqui no 5º Congresso Internacional de Riscos. Espero que estejam todos a ouvir-me bem. Passaria então agora à próxima apresentação, que será feita pela doutora Kelly Oliveira, investigadora no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e que irá falar sobre alterações climáticas e disponibilidade hídrica para as culturas de olival e vinha na bacia hidrográfica do Rio Sado. Pedia então que a doutora Kelly pudesse então partilhar connosco a sua apresentação. Bom dia a todos. Como acabou de ser apresentado, eu me chamo Kelly Oliveira, sou estudante do doutoramento e bolseira do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Estou sob a orientação do professor Eusébio Reis, que é o coautor deste trabalho, que tem por título Alterações Climáticas e Disponibilidade Hídrica para as Culturas de Olival e Vinha na Bacia Hidrográfica do Rio Sado. Bem, como nós sabemos, os impactos das alterações climáticas surtirão efeitos nos diversos sistemas naturais e sociais, como, por exemplo, a agricultura e os recursos hídricos, entre outros. E a nossa área de estudos, que é a Bacia Hidrográfica do Rio Sado, está localizada na porção sul de Portugal continental, que é a área mais vulnerável do país aos impactos das alterações climáticas. Bem, foi pensando na adaptação da região às suas características climáticas naturais que foi criado um empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, ou EFMA, que também tem sido um importante instrumento de adaptação à região aos impactos das alterações climáticas. O EFMA tem a Albufeira de Alqueva como mãe d'água do projeto, com capacidade para garantir autossuficiência hídrica durante até 4 anos consecutivos de seca, de acordo com a EDIA. É certo que desde o início das suas atividades, ele tem beneficiado diversos ramos, mas principalmente do regadio, o que tem proporcionado um aumento da produção e também da produtividade de culturas de grande importância econômica para a região, como os principais são o olival e a vinha, também de acordo com a EDIA. Em 2017, no entanto, que foi um ano hídrico muito seco,
já não foi possível transvasar para a área de estudos toda a água necessitada para a campanha de rega daquele ano, de acordo com o Inácio, 2018. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é verificar se a disponibilidade hídrica em 2040 será suficiente para manter a produtividade atual do olival e da vinha na bacia do Sado, cujos resultados são muito importantes para dar suporte a gestores e decisores nas questões que envolvem tanto a gestão desses recursos, como também a adaptação da região aos impactos das alterações climáticas. Alguns trabalhos sobre o tema e para a região sul, assim também como para a área de estudos, foram feitos, como o desses autores que verificaram tendência para diminuição do padrão de precipitação e de aumento da temperatura anual na área de estudos, e outros são voltados para a criação de cenários, como o do IPCC, em 2014, que previu diminuição dos recursos hídricos na bacia do Mediterrâneo, o que poderá afetar a agricultura em meados do presente século. Outros trabalhos, como de Rolim et al. E de Moreira et al., prevêem aumento das necessidades anuais de rega, caso as culturas sejam praticadas sob ações de adaptação aos impactos das alterações climáticas, inclusive do olival e da vinha. E, por último, prevê aumento da necessidade de importação de água de Alqueva para o sistema Alvito-Odivelas, que fica localizada na área de estudos, o que poderá sobrecarregar o Alqueva. Bem, a nossa área de estudos localiza-se numa área de transição morfoclimática entre os Alentejos interior e o litoral. Abrange 7.692 km² de área. O seu rio principal, que é o Rio Sado, possui 180 km de extensão e o seu caudal médio anual de 8,7 metros cúbicos por segundo apresenta forte variabilidade sazonal. O clima geral é do tipo CS, de acordo com a classificação de Köppen, que é temperado, caracterizado principalmente por apresentar invernos chuvosos e verões secos. A metodologia do trabalho foi iniciada pela análise da expansão da área ocupada pelas culturas na bacia do Sado e em todo o EFMA. Então, nós utilizamos cartas de ocupação de solo de 2010 e 2015 do DGT, disponibilizado pelo DGT, relativos à área da bacia do Sado. Então, com esses dados, nós calculamos o crescimento médio anual da área ocupada por todas as culturas para podermos chegar às áreas anuais previstas. A seguir, nós calculamos a expansão anual dessas áreas para identificar o ano em que será atingido o limite de expansão, de acordo com a área de aptidão dada pelo SISAP, que é o Sistema de Apoio à Determinação de Aptidão Cultural, que é atualmente de 56 mil hectares para toda a área do EFMA. Este limite, como identificamos, já seria atingido em 2019. No entanto, como a expansão da segunda área do EFMA, da segunda fase do EFMA, está prevista para ser concluída em 2022, esse provavelmente será o ano em que o EFMA atingirá o consumo hídrico máximo, em relação a todas as culturas. Então, depois, por regra de 3 simples, nós calculamos a percentagem das áreas a serem ocupadas pelo olival e pela vinha na bacia do Sado, e para isso nós consideramos também a área de aptidão de cada uma das culturas, considerando que essa percentagem que elas ocuparão na bacia será igual à percentagem que elas provavelmente ocuparão no EFMA, E desconsideramos também a expansão de outras culturas. Depois, com base nesse resultado, por regra de 3 simples, também nós calculamos a área a ser ocupada em 2022, que passou a ser o nosso ano-alvo para a atualidade, considerando a atualidade de 2022,
pelo olival e pela vinha na Bacia do Sado. O segundo procedimento teve como objetivo identificar os consumos de todas as culturas na bacia. Então, nós utilizamos os dados desses consumos, que foram fornecidos também pela EDIA, e com base nesses dados nós calculamos também o crescimento médio anual do consumo para chegarmos aos consumos anuais previstos. O terceiro procedimento teve como objetivo identificar o consumo hídrico médio do olival e da vinha na Bacia do Sado. Então, nós utilizamos os dados dos volumes médios de rega de cada cultura, calculamos a média desses valores e identificamos o consumo hídrico utilizando esses valores médios que foram calculados e a área total a ser ocupada por cada uma delas em 2022. O quarto procedimento, que teve como objetivo identificar a produtividade dessas culturas, né, em 2022, então nós utilizamos os valores das produtividades médias, também fornecidas pela EDIA, e calculamos a média dessas produtividades e a área também a ser ocupada por elas em 2022. O quinto procedimento foi para identificar a disponibilidade hídrica provável em 2040 na Bacia do Sado. Então, nós utilizamos dados de precipitação e temperatura do modelo do cenário RCP 4.5, relativo ao período de 2011 a 2040, do Ensemble RCM, né, foi disponibilizado pelo IPMA, no portal do clima, de 9 pontos estratégicos da bacia, são esses que vocês podem ver no mapa. Para cada um desses pontos foi feito o balanço hídrico do solo, utilizando um programa que foi desenvolvido por Eusébio Reis, e com esses dados, utilizando os superávites resultantes, a área de drenagem e a capacidade útil total das albufeiras de águas públicas, que são essas que vocês têm aí, obter o volume do superávit hídrico da bacia relativo à área de drenagem total dessas albufeiras. E, por fim, fizemos análise aos resultados e chegamos a algumas conclusões. Bem, como resultados, o primeiro procedimento mostra que em 2022 as prováveis áreas a serem ocupadas pelas culturas são essas que vos são apresentadas, né? Pelo olival e pela vinha, respectivamente. O provável consumo hídrico de todas as culturas em 2022 na bacia será de aproximadamente 247 milhões de metros cúbicos. O provável consumo hídrico médio das culturas do olival e da vinha total será de aproximadamente 192 milhões de metros cúbicos. As produtividades médias dessas culturas em relação à área que elas provavelmente ocuparão em 2022, na área de estudos, provavelmente será um total de 679 mil toneladas. Quanto ao quinto procedimento, esses são os principais resultados do balanço hídrico do solo, né, dos quais nós percebemos que teve aí um superávit hídrico total positivo. Ao compararmos a capacidade útil total das albufeiras com o provável superávit da bacia em 2040 e o consumo total em 2022, né, que contribui para a produtividade atual das culturas analisadas e também no qual está incluído o consumo do olival e da vinha, nós podemos esperar que a disponibilidade hídrica em 2040 ainda seja capaz de suprir as necessidades de rega, né, na área de estudos, embora não seja suficiente para preencher a capacidade útil total das suas albufeiras de águas públicas. Bem, dentre as principais conclusões a que chegamos, em primeiro lugar, quero chamar a atenção para que os resultados apresentados devem ser considerados juntamente com o caráter múltiplo do EFMA, que não tem apenas fins de rega, né? Porque neste trabalho nós consideramos apenas os consumos hídricos das culturas, sendo que, em termos práticos,
A água disponível nas albufeiras é para fins de utilidade pública, não é? Nomeadamente produção de energia elétrica. E embora a rega tenha sido seu principal benefício, num quadro de alterações climáticas, a satisfação das necessidades hídricas humanas certamente serão priorizadas, o que poderá pôr em risco a produtividade das culturas atualmente alcançadas. Em segundo lugar, as previsões da diminuição da precipitação e aumento da temperatura, né, já identificado por alguns trabalhos conforme foi apresentado, acarretarão uma diminuição gradativa da disponibilidade dos seus recursos, o que, consequentemente, quando relacionamos as necessidades com a disponibilidade, também poderemos identificar uma perda, né, gradativa da autonomia hídrica da bacia em relação à água que vem de fora, que neste caso é o do Alqueva, né, do EFMA, e assim sucessivamente. O que torna-nos evidente e indiscutível a importância de um empreendimento como o EFMA para a região. No entanto, também consideramos importante para que seja feita uma melhor gestão dos usos da água, de modo a diminuir a pressão sobre os seus recursos hídricos. Face às alterações climáticas, né, as necessidades de rega são muito dependentes das medidas de adaptação adotadas pelos agricultores, de acordo com a conclusão a que chegou o trabalho de Rolim et al. 2014, que foi apresentado no início. E, por último, dos pontos de vista técnico, econômico e ambiental, né, torna-se necessária e imprescindível a construção de políticas e de ações mais focadas principalmente do ponto de vista ambiental, né? Uma vez que, né, de acordo com a perspectiva ambiental, não existe apenas uma agricultura de regadio, e sim agriculturas, pelo que nós devemos promover mais ativamente os sistemas mais respeitadores do ambiente, que preservam os recursos e que, consequentemente, são mais sustentáveis, não é? De acordo aí com a brilhante conclusão a que chegou o Santos et al. Num trabalho desenvolvido em 2018. Essas são algumas referências que utilizamos para a construção do trabalho e agradeço pela vossa atenção. Muito obrigada pela excelente apresentação que nos trouxe, a doutoranda Kelly Oliveira. Agora pedia então que terminasse a partilha. Já sei. Tá. Pronto, já saiu. Muito obrigada mais uma vez. Passo então agora a palavra à doutoranda Fernanda Gonçalves Rocha, da área da meteorologia da Universidade Federal de Campina Grande, no Brasil, que nos vai falar sobre o estudo de parâmetros climáticos do estado do Paraná. Pedi então agora a Fernanda Gonçalves que nos partilhasse a sua apresentação. Olá, bom dia. Não estamos a ouvi-la. Não? Agora? Está melhor um bocadinho. Não consegue pôr o som mais alto? Ou aproximar-se mais, talvez? Está a ouvir agora? Sim, sim, conseguimos ouvir. Tá bom, então. Eu não sei se você vai colocar o vídeo que eu gravei ou se eu posso apresentar. Pode partilhar a sua apresentação. Se tiver consigo a sua apresentação, pode partilhar. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Gonçalves Rocha. Este é somente um parâmetro, uma parte da tese de doutorado que foi apresentada agora na metade de julho, sob a supervisão da professora doutora Célia Campos Braga, da Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com o Lúcio Cunha, o professor doutor Lúcio Cunha, da Universidade de Coimbra. Então, o título é Estudos de Parâmetros Climáticos sobre o Estado do Paraná. É importante destacar que o sul do Brasil, ele apresenta como destaque o clima bem marcado, ou seja, nós temos as estações do ano bem marcadas e bem definidas. Como isso, também nós temos a única região do Brasil que também apresenta neve, granizo, enfim, diferentes características
que são importantes de destacar nessa região. Fenômenos climáticos como incêndios, secas prolongadas, chuvas e as variações de amplitude térmica definem e caracterizam o clima do estado. Peço desculpa por interromper, doutora Fernanda. Gostaria de lhe pedir, se possível, se poderia falar um bocadinho mais alto, ou então, se experimentar tirar os fones. Está a ouvir agora? Está ótimo, assim está ótimo. Então tá bom, então. Obrigada. Eu só não consigo até. Então, baseado nisso, né, tem algumas imagens acerca do período de estudo que foi estudado neste trabalho. Então, nós temos algumas imagens de como esses riscos, ou seja, como esses eventos prejudicam tanto a parte econômica quanto a parte agrícola da região. Como destaque, todas essas regiões elas apresentam tanto eventos de vulnerabilidade, que é uma característica dos riscos climáticos nessa região. Nós temos, então, enchentes, deslizamento de terras e também nós temos o outro lado, né? O revés, ou seja, além de incêndios, nós também temos a perca na agricultura e na safra de milho, plantações e etc. Aqui nós temos umas imagens acerca do período de estudo, que então nós temos um verão muito quente, que foi o verão de 97, eventos de pluviosidade acima do nível da média, como o ano de 99 e de 2002, e também nós temos, como faz muito frio nessa região, nós temos também ali uma demonstração de estar frio, né, que é o cortar do verbo estar frio, né? Como objetivo principal, na verdade, é só caracterizar os parâmetros, ou seja, tanto a questão de temperatura, que é um parâmetro meteorológico, quanto o parâmetro de precipitação para um período de 30 anos, né, para essa região. A metodologia utilizada, além de associar dados de meteorologia associados com 39 estações meteorológicas do Paraná, em consequência, com precipitação e temperatura, nós também temos dados de temperatura da superfície do mar. Por quê? Porque é importante manter essa interação oceânica, tanto para o estudo de baixa atmosfera, quanto para o estudo de alta atmosfera nessa região. Então, o período de estudo é de 76 a 2006, e a metodologia utilizada, além da análise multivariada, também foi o espectro global de ondeleta, ou seja, análise de ondeletas multivariadas. Aqui nós temos uma demonstração da área de estudo, da localização e do posicionamento das 39 estações meteorológicas, tanto de pluviosidade, que é as bolinhas em preto, quanto os quadrados que representam as estações meteorológicas termométricas, ou seja, onde foram coletados dados de temperatura máxima e mínima. E aí é importante destacar, porque neste mapa nós notamos o mapa hipossométrico, ou seja, a variação de altitude da região em metros. E o estado do Paraná, ele apresenta tanto na parte litorânea, a serra litorânea, né, a baixa litorânea, e no centro nós temos a serra do mar e a serra geral no centro. Aqui nós temos alguns fenômenos atmosféricos da América do Sul, ou seja, que fenômenos atuam nessa região, na atmosfera, que influenciam que ocorra esses riscos climáticos e esses eventos extremos nessa região. Então, somente para destacar, na baixa troposfera, a imagem do canto superior, do canto esquerdo, nós temos o quê? Em destaque, ali nós temos o CCM. O que seria isso? É um complexo convectivo de média escala, ou seja, um aglomerado convectivo que permite que nós tenhamos fenômenos atmosféricos mais intensos, ou seja, eles em si só é um fenômeno de média escala, muito intenso, que barra alguns outros fenômenos e ele por si só já atua com características na baixa troposfera de geadas, granizo, e ele intensifica alguns fenômenos. E também nós temos nesta área sul da América do Sul uma região chamada ciclogenética, ou seja, são regiões onde se formam ciclones. Na alta troposfera, em associação com esses fenômenos,
nós temos vórtices ciclônicos de altos níveis e nós temos o posicionamento do jato subtropical. Essa corrente de ventos de oeste para leste, com ventos a mais de 600 km por hora e na alta troposfera, ou seja, acima de 250 hectopascais, permite que alguns sistemas atmosféricos não se desloquem. E ele próprio barre alguns sistemas que fica nessa região, por exemplo, né, como eu sou de lá, fica no sentido de ficar muitos dias chovendo, muitos dias de calor. Então, isso que ocorre nessa região. Aí nós temos, então, uma espacialização, ou seja, todos os dados de 30 anos de precipitação para as 39 estações meteorológicas. É possível vocês verificarem o índice pluviométrico acima da média para a estação na região centro-sul do estado e também na região litorânea dessa região, ou seja, sempre a parte oposta, né, da montanha e da serra, na Serra do Mar e na Serra Geral. Aqui nós temos a variabilidade sazonal dessa região, ou seja, o que ocorre em questão de pluviometria. Então, nós temos valores elevados na estação da primavera e verão e mais menores, né, valores menores para o período do inverno, que, na verdade, espera-se que no inverno tenha-se mais precipitação, e não é o que ocorre. Na verdade, nesse período, nós temos uma elevação maior de pluviometria. Alguns autores associam que esses fenômenos, como o CCM, que esse complexo convectivo de média escala com o jato subtropical, colabora para esses altos índices pluviométricos. Em associação disso, nós temos na parte leste do Paraná o posicionamento, né, do sistema de baixa e de alta pressão. No caso, nós temos o posicionamento da alta pressão, que é o caso da alta subtropical do Atlântico Sul, que o deslocamento dela interfere, sim, no posicionamento dos fenômenos atmosféricos para a costa litorânea do Brasil. Aqui nós temos a espacialização das temperaturas máximas, ou seja, da minha média anual da temperatura máxima para cada região. É importante destacar que essa espacialização da temperatura máxima, nós apresentamos o quê? Os mínimos sempre ao lado oposto, né, a parlamento da Serra do Mar, e também nós temos elevados pluviométricos ao lado também oposto da Serra Geral, que é, no caso, a cidade de Maringá. Aqui nós temos, então, a parte de avaliação da sazonalidade da temperatura máxima, com o máximo para o período de verão e o mínimo para o período de inverno. Aqui nós temos a variabilidade sazonal da temperatura mínima, ou seja, a espacialização dessa temperatura mínima, com os valores mínimos, ou seja, a cidade que apresentou a menor pluviometria, a menor temperatura, perdão, foi a cidade de Castro, no centro-leste do estado do Paraná. E aqui nós temos, então, a variabilidade sazonal dessa temperatura mínima, com o máximo também para o período de janeiro, fevereiro, né, e dezembro, e o mínimo para o período de junho. É importante destacar que flutuações de anomalia de temperatura da superfície do mar ou em associação com a pressão ao nível médio do mar, ou seja, com essa variação de alta ou baixa pressão atmosférica, elas vão caracterizar variações de oscilações de baixa e de alta frequência. O que seria isso? São fenômenos que ocorrem muitas vezes em vários anos ou poucas vezes em vários anos e que caracterizam um pouco esses riscos que tem na região. Com isso, nós temos também essa variabilidade interanual da precipitação e episódios de Enos, que, segundo Green et al. 2000, a autora caracterizou que o evento de Enos é mais intenso quando tem eventos de El Niño do que eventos de Laninha. Aqui nós temos somente uma demonstração do evento de El Niño, né, que na verdade o El Niño nada mais é que o aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico. Então vocês notem que todo o globo ele é acometido por esse fenômeno, né, de interação oceano-atmosfera.
No caso, aqui nós temos o espectro global de ondeleta, ou seja, aqui nós temos análise, né, de ondeletas, de wavelengths, e é importante destacar que a primeira figura ela apresenta a região do ninho 13 e 4 para o período de estudo, e a segunda figura do espectro de energia, ela apresenta o período de anos. Por que o período de anos? Porque eu preciso saber a minha variabilidade desse fenômeno, ou seja, o que está influenciando que ocorra tais fenômenos nessa região para este período de estudo. Como destaque, os círculos eles demonstram que no período de 2 a 4 anos, ou seja, nós temos uma intensificação um aquecimento de uma carga energética maior, ou seja, então nós notamos a influência, sim, de fenômenos de baixa frequência, mas de alta carga energética, que é notado pelo espectro global de ondeleta. Como destaque, nós notamos que as oscilações interanuais positivas, ou seja, nós temos os valores centrados nesses círculos positivos de baixa frequência considerados para o período tanto de 82 a 90, quanto para o período de 95 a 2000. Durante esses anos, o fenômeno El Niño esteve fortemente atuando no Oceano Pacífico, que é, sim, uma caracterização para essa região. Por fim, é possível notar que o estado do Paraná é controlado tanto por essas oscilações interanuais, tanto oscilação decadal do Pacífico quanto oscilação do fenômeno El Niño, interação oceano-atmosfera, e também em associação com o complexo convectivo de média escala, segundo alguns autores. Claro que a gente tem que lembrar que também tem associação com jatos subtropicais, né, que deslocam e que ocorrem e que fazem com que esses fenômenos fiquem mais intensos nessa região. É importante destacar também que o aumento da convergência, ou seja, o deslocamento da minha variação de pressão para o centro, permite convergir em baixos níveis a interação da orografia, o que rege muito essa região. Por quê? Porque nós temos sim que estudar sempre como é a região, como ela se comporta, o que tem de diferente dessa região. No caso do Paraná, nós temos a Serra Geral e a Serra do Mar, que contribuem sim para esses acumulados consideráveis, né, de pluviosidade e essa variação de amplitude térmica. Muito obrigada pela atenção, tenham todos um bom evento. Ok, muito obrigada. Então, neste momento, seguimos para a comunicação da doutora Carla Caroça, geóloga e investigadora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que realizou uma apresentação sobre as alterações climáticas nas zonas costeiras. Então, para conhecermos o trabalho da doutora Carla, irei passar o vídeo que a mesma preparou com a sua apresentação. Pode ser, doutora Carla? Pelo vídeo, sim, obrigada. Bom dia a todos. Para o vídeo, então. Vou partilhar. Boa tarde. O meu trabalho é sobre as alterações climáticas nas zonas costeiras. Foi um trabalho escrito em 2004 para mostrar com um exemplo que as alterações climáticas estão mais relacionadas com as alterações do próprio planeta Terra do que com as atividades humanas. O oceano nosso futuro era a frase escrita no relatório da Comissão Mundial Independente para os Oceanos em 1998, com a missão de existir um aumento de consciência sobre o contributo dos oceanos, de forma que a economia, a ecologia e as atividades da Terra fossem geridas com sustentabilidade. Como todos sabemos, o planeta Terra está a sofrer alterações climáticas, colocando em perigo todos os seres vivos, em especial os humanos. De forma muito resumida e simples, a alterações climática pode ser o resultado do movimento do Sol, teoria tectónica de placas, das alterações da atmosfera terrestre, poeiras, gases, da radiação solar e da variação do eixo e da órbita da Terra. No entanto, a sociedade em geral associa exclusivamente ao efeito de estufa causado por gases, incluindo o dióxido de carbono, libertados a partir dos combustíveis fósseis utilizados nos transportes e nas indústrias. As consequências são várias: inundações, secas, furacões, atividade vulcânica, efeito de estufas, sismos, perda de sol, incêndios, fome, doenças, pestes e extinções de seres vivos. As alterações climáticas estão relacionadas com o clima ou estado climático.
que é a média das variações das condições meteorológicas num dado período de tempo, cerca de 30 anos, independentemente de qualquer estado meteorológico instantâneo. É um conceito apenas estatístico e não uma realidade física. O clima é controlado pela latitude, pela pressão, pelos ventos, pelos oceanos, pelas cadeias montanhosas e pela posição geográfica, e também por 5 fatores naturais: mudanças na radiação solar, eventos tectónicos, sismos, mudanças na órbita da Terra à volta do Sol, eventos catastróficos, erupções vulcânicas e impactos meteoros e mudanças na composição atmosférica. Resumindo, o clima afeta o nível do mar, os oceanos, 4 vezes o do ar e a capacidade térmica dos oceanos é 1000 vezes a da atmosfera. O oceano é um agente moderador do efeito de estufa, porque constitui um sumidor de dióxido de carbono e lança para a atmosfera partículas de sais dissolvidos, por exemplo, cloreto sólido, que vão constituir núcleos de condensação essenciais para a formação de gotículas das nuvens. As alterações dos níveis médios oceânicos constituem uma assimetria da variabilidade dos climas na história da Terra. Estão associadas a fenómenos do gelo, à expansão térmica da água e à sua compressibilidade. No último período quente, há cerca de 120 mil anos, o nível do mar estava a cerca de 5 a 6 metros acima do atual. No último episódio glaciário, período 1, há cerca de 18 mil anos, o nível do mar estava a cerca de 100 metros abaixo do nível atual, pondo a descoberto muitas paisagens e pontos naturais. No período interglaciário atual, com temperaturas entre 5 a 8 graus centígrados mais elevadas, verificou-se uma subida do nível médio do mar de cerca de 5 a 6 metros. A variação do nível médio do mar influencia a geografia dos continentes e tem impactos profundos nas zonas costeiras e na sua ecologia. As zonas costeiras, compreendidas entre 200 metros acima e abaixo do nível do mar, estão afetadas com maior gravidade pela ação humana, também designados por efeitos não climáticos ou antropogénicos. A zona costeira situa-se entre o domínio continental e o domínio oceânico e está dependente do quadro tectónico, das variações estáticas, de descer do mar, dos sedimentos oriundos do continente, da hidrodinâmica marinha, correntes de vento, da temperatura, da salinidade da água, da atividade biológica e do clima/erosão. Ao longo da história geológica, sofreram repetidamente transgressões e regressões relacionadas com, respectivamente, a subida e a descida do nível médio do mar. Durante os últimos 40 mil anos, o nível do mar flutuou cerca de 140 metros. A rápida subida do nível do mar iniciou-se há cerca de 20 mil anos atrás e começou a uniformizar há cerca de 7 mil anos atrás, ano em que os humanos começaram a construir cidades. Em Portugal, o registro geológico revela as diferentes formas do litoral ao longo dos anos. A linha amarela representa o litoral atual e para se ver as diferenças ao longo dos anos. Mas ainda há quem considere que o registro geológico é uma história. Temos o exemplo do sismo de 26 de dezembro de 2004, de magnitude 8,9 na escala de Richter, cujo epicentro ocorreu no mar, a norte da Indonésia, a 40 km abaixo do nível do mar e gerou um tsunami com ondas de 10 metros que se deslocaram 900 km por hora. Demonstrou, através de uma sequência de notícias antes e depois do sismo divulgado na comunicação social, que as alterações climáticas estão mais relacionadas com os fenómenos terrestres do que com as atividades humanas inibidoras do alto equilíbrio terrestre. As consequências foram várias, além de morte de milhares de seres humanos e de outros animais e da destruição completa de todas as zonas costeiras afetadas, ocorreram mudanças drásticas do clima, da geografia dos continentes e da aceleração dos movimentos do planeta Terra. Algumas notas retiradas dos jornais, um pouco antes da catástrofe, registaram-se as seguintes situações. Oval sismo de magnitude 5,4 no epicentro a 117 km a sudoeste do Cabo de São Vicente, a 13 de dezembro de 2004.
Em 21 de dezembro, há uma súbita descida da temperatura na França, atingindo cerca de 14 graus centígrados negativos. Ocorreram vários temporais de neve no centro e norte de Espanha, no Texas, no México e na Argélia. Ocorre a 26 de dezembro de 2004 o sismo. Depois da catástrofe, registaram-se as seguintes situações. Segundo tremor de terra de magnitude 4,1 a sul do Olhão, a 3 de janeiro de 2005. A 8 de janeiro existem ventos fortes e chuvas torrenciais em várias partes do globo e as temperaturas são as mais altas dos últimos anos, mesmo em ambientes gelados. A 9 de janeiro, os cientistas admitiram que o movimento de rotação da Terra tenha vindo ficar permanentemente acelerado, que os dias ficarão mais curtos e que o planeta ainda estava a vibrar devido à potência global. A continuação em janeiro de violentas tempestades, com rajadas fortes de vento em várias partes do globo. Portugal não foi afetado. Mais chuvas atípicas em Venezuela, temporal norte da Europa, chuvas torrenciais e queda de neve na Califórnia, Europa do Norte. E uma situação que houve uma alteração da geografia de uma das ilhas da Índia, que a Ilha Teresa ficou dividida ao meio. Temperaturas negativas, chegou Minnesota com 47 graus negativos devido ao ar gélido proveniente do Ártico. No Alentejo, a temperatura rondava os 20 graus centígrados, que foi prejudicial para a agricultura e pastorícia e houve escassez de água. A 23 de janeiro de 2005 ocorreu outro sismo de magnitude 2,8 em Lisboa, mas tal como prova a história geológica, a tragédia de 26 de dezembro de 2004 não foi a primeira grande catástrofe sísmica a atingir a região da Indonésia. Documenta-se que em 1883 o vulcão Krakatoa, depois de cerca de 3 séculos inativo, gerou ondas de 40 metros de altura após a sua explosão e que essas ondas foram registradas nos oceanos Índico e Pacífico e na costa leste do continente americano e também provocou ainda efeitos climáticos nos anos seguintes. Combater as alterações climáticas é impossível. Prevenir as alterações climáticas é possível e recomendável. Por exemplo, prevenir os impactos das alterações climáticas para as zonas costeiras. Medidas dinamizadoras à proteção do litoral. Conhecer aprofundadamente a evolução dos sistemas costeiros. Monitorizar continuamente antes, durante e depois das ações exercidas sobre a zona costeira. Aplicar técnicas suaves, fazer programas de sensibilização a nível político, técnico e de cidadão, produzir legislação e planos de ordenamento do território com o objetivo de limitar áreas a proteger e conservar, ordenar o território, utilizar os recursos naturais de forma sustentável e reduzir os impactos. Finalizando. Ir para a rua, protestar com cartazes e exigir não é solução para resolver o problema das consequências das alterações climáticas. Ninguém tem culpa de existirem alterações climáticas, elas são inerentes ao próprio planeta Terra. Se queremos um mundo melhor, temos de mudar o nosso comportamento face às alterações climáticas. Devemos conhecer as atividades humanas que impedem ou atrasam o equilíbrio da Terra, os seus efeitos e mudar para ações menos prejudiciais e inovar para tecnologias menos poluentes, desde a sua formação, uso e final de uso. Planear, tendo em conta os vários cenários possíveis de riscos de perda de humanos e de bens materiais. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carla Caroça, pela apresentação que nos enviou. Eu, uma vez mais, peço desculpa pelas interrupções que aconteceram aqui. De facto, o webinar é muito interessante para conseguirmos reunir várias pessoas de todos os pontos do globo, mas a internet ainda continua a ser uma peça fundamental para que tudo funcione corretamente. Retomando então o programa, obrigada, doutora Carla. Retomando então o programa e para finalizarmos a série de comunicações deste painel, peço então ao Dr. José Souto Pinto, doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que nos faça a sua apresentação, que fala sobre os desastres climáticos e a coordenação de políticas públicas municipais no Centro de Operações Rio de Janeiro, Brasil. Bom dia. Sofia, parece que a minha apresentação já está aí. Se você puder rodar ela.
Posso fazer o vídeo, então? Ok. Então, Eu acompanho. Qualquer coisa eu interajo. Está bem, espero que não vá abaixo novamente, que não haja interrupções. Vou então aqui abrir o vídeo. Ok. Eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária, lá da Universidade Federal Rural. Esse trabalho eu fiz em conjunto com a professora Bianca Scarpellini de Castro, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Rural também. Ele consiste em a gente estudar os desastres climáticos e a coordenação de políticas públicas do Centro de Operações Rio. Bom, o Centro de Operações Rio é na forma de uma política pública de coordenação. A cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro sofre frequentemente os episódios de chuvas severas, ressacas, ondas de calor, intempéries climáticas. Ela possui um grande contingente de sua população morando também em favela e de alta vulnerabilidade socioeconômica. Esses eventos climáticos, quando associados à vulnerabilidade e os problemas de planejamento e ocupação, eles tendem a ser potencializados em função das consequências. Então, eles causam desastres. O Centro de Operações foi criado com base em um desastre que ocorreu em 2010, que houve muitos mortos, e como uma política pública municipal de gestão estratégica. Bom, esse trabalho teve por objetivo justamente analisar a importância de coordenação do Centro de Operações Rio, na forma de uma política pública relacionada à cidade. A área de estudo, Rio de Janeiro, obviamente, é uma cidade grande, uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes. Ela tem um clima tropical, tem 106 quilômetros de praia, ela tem uma variação na cota de altitude dela bem significativa, e o Rio de Janeiro está inserido dentro do bioma da Mata Atlântica. Ele tem a Floresta da Tijuca, que ocupa um território de 28%, coberto pela mata florestal e entremeado entre morros e vales que a cidade se espalhou. A metodologia utilizada, nós utilizamos uma pesquisa bibliográfica profunda no Centro de Operações, documental também, procuramos autores que falam de uma forma interdisciplinar, peguem a parte de risco, de gerenciamento de risco, a parte que lida com desastres climáticos, e fizemos também uma pesquisa documental, buscando as leis, até eu cito na bibliografia a legislação, e a realização de 10 entrevistas semi-estruturadas com os gestores do Centro de Operações, justamente para poder contextualizar toda a função coordenadora do Centro de Operações. E os resultados foram significativos. A pesquisa bibliográfica e documental e a análise de informações, elas aferiram: o COR atua como instrumento de coordenação de políticas públicas no município. E verificamos também que ele executa essa coordenação de agentes e que atuam na adaptação, nos riscos climáticos e também nos outros diferentes crises e problemas que ocorrem nos grandes centros urbanos. Bom, o COR reúne os representantes de mais de 30 órgãos. Eles trabalham em conjunto, eles monitoram 24 horas por dia a cidade do Rio de Janeiro. O COR atua com conhecimento e tecnologia, ele tem um Big Data lá que reúne dados da cidade e acumula dados, procurando desenvolver melhores soluções para a cidade. Ele atua também nos eventos de grande porte da cidade, como os finais de ano, os grandes shows, atua nas Olimpíadas, na Copa do Mundo e no Réveillon do Rio de Janeiro, que é conhecido mundialmente. Bom, como conclusão desse trabalho, ele considerou o COR como uma importante iniciativa de política pública de gerenciamento de riscos e também das crises que ocorrem nos grandes centros urbanos, crises cotidianas.
a utilização dos mecanismos como o COR, que promovam a coordenação, são muito importantes. Elas agilizam o enfrentamento das crises, protegem a vida humana, economizam recursos escassos, públicos e privados, e evitam ações contraditórias, ações sobrepostas, que levam muitos problemas em relação a isso. Agora, eu citei na bibliografia os decretos de criação, de denominação e o link do Centro de Operações Rio, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas fora essas bibliografias, tem umas extensas fontes de pesquisas que foram realizadas na elaboração desse trabalho. Então, é isso, os desastres climáticos e a coordenação de políticas públicas municipais no Centro de Operações Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Sofia. Muito obrigada. Foi uma apresentação bastante curtinha. Foi. Então, terminamos neste momento todas as apresentações do painel de riscos climáticos que tínhamos aqui no programa. Neste momento, existe um espaço dedicado a perguntas para os palestrantes. Não identifiquei nenhuma pergunta feita durante as sessões, portanto, ainda não foi colocada nenhuma questão. Por isso, queria aproveitar que, caso os palestrantes queiram falar um bocadinho mais das suas apresentações ou tenham alguma questão que queiram colocar também aos outros palestrantes, que aproveitem agora também para fazer ou para falar um bocadinho mais das apresentações. Olá, bom dia. Doutora Sofia, a doutora Alessandra fez uma pergunta para mim, creio eu. Então pode falar sobre a questão, então. Isso. Não tem problema. Ela perguntou acerca o estado do Paraná está passando por um período atípico de estiagem prolongada. De que modo seria possível explicar este fenômeno de estiagem prolongada a partir dos parâmetros climáticos citados no seu estudo? Primeiramente, te agradeço, doutora Alessandra, pela pergunta. E é importante falar, a princípio, que esses parâmetros climáticos, eles servem como uma base. Ou seja, além desses dois parâmetros, né, a gente ainda tem a parte de radiação e de vento, que é muito intensa, não é tão intensa na nossa região como na região do Nordeste. Mas eles permitem e colaboram para que isso ocorra, ou seja, o que vai ocorrer? A gente vai ter uma noção de como vai se comportar o clima nessa região. Claro que, conforme a doutora Carla também havia falado agora sobre o estudo de mudanças climáticas, é sempre importante a gente lembrar de que a gente tem que conhecer bem o passado para a gente poder saber bem como será o nosso futuro, que isso é uma noção de como a gente vai vivenciar. No caso do estado do Paraná, ele veio de 2018 a 2019 num ano de El Niño. Aí nós passamos o ano de 2019 num período numa estação neutra, digamos assim. Ou seja, nós não tivemos o aquecimento superficial das águas do Pacífico. Então, nós tivemos um período neutro. Esse período neutro está colaborando com esse período de estiagem. Por quê? Porque alguns autores já identificavam que esse ano seria de laninha, com muita seca para nós na região sul do Brasil. O que se destacou mais foi, além de diversos fatores que colaboram para incêndios florestais, como nós temos visto na região do centro-oeste da América do Sul, ou seja, do Brasil, né? Nós também tivemos um pouco de regiões afetadas também no Paraná. E também nós temos a questão de seca nessa região. Além dos incêndios, nós temos essa questão de seca. E esses parâmetros, eles vão sim colaborar para que nós tenhamos um comportamento e uma visão do que pode ser feito ou não. Tem autores que já estão estudando, como na Universidade Federal de Santa Maria e de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, que é no sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, que eles já estão estudando e vendo o que isso pode melhorar.
Ou seja, o que nós podemos, nós como pesquisadores, o que nós podemos fazer para melhorar e para compreender melhor o clima da nossa região. Claro que a gente sabe que o Paraná ele tem um clima subtropical, ou seja, nós temos verões quentes e invernos frios e ao mesmo tempo úmidos na parte leste da Serra do Mar. Só que não se compara com o verão atípico e com os períodos atípicos que nós estamos tendo. Esses parâmetros, sim, vão colaborar para que nós tenhamos períodos atípicos e identificar esses períodos atípicos. E nós precisamos disso, nós como seres humanos precisamos saber disso. Por quê? Porque isso vai parar no nosso prato, ou seja, na nossa alimentação e no aumento de comidas da safra, na questão que o tempo sendo seco prejudica a safra de muitos hortifrutigranjeiros nesse sentido. Não sei se eu consegui responder, tentei ser o mais breve possível. Tá bom, doutora Sofia? Fico disponível a qualquer outra pergunta. Obrigada. Agradeço, Fernanda, a resposta. E a gente pode ficar em contato aí para pesquisas futuras. Muito prazer. Muito obrigada aí pela sua resposta, pela sua apresentação. Sim, com certeza, eu te agradeço também. E só para terminar, doutora Sofia, uma ênfase que eu aprendi muito aí em Portugal, no meu período de doutoramento, é como é importante a gente conhecer a região. E nós, como pesquisadores, nós temos sim que conhecer e saber a questão orográfica da região. E foi uma coisa que o doutor Lúcio e o doutor Nuno, nas aulas dele de média escala, não sei se a doutora Sofia participou de algumas aulas deles de geomorfologia, algo do tipo na Universidade de Coimbra, ali no Centro de Pesquisa do Ordenamento no CEGOT, como eles enfatizam isso e como é importante para nós aqui, porque nós aqui do Brasil nós temos uma variabilidade tão grande de temperatura, de precipitação, que assim, nós temos situações totalmente atípicas. Então nós temos um calor extremo num canto do país e nós temos um frio extremo no outro canto do país. Né? E sim, também vou ficar em contato contigo, Alessandra, para a doutora Alessandra, para a gente ficar trocando figurinhas e quem sabe fazer um trabalho futuro. Obrigada a todos e bom dia, uma boa palestra a todos. Muito obrigada, doutora Fernanda e doutora Alexandra, também pela questão. Neste momento ainda não nos chegou mais nenhuma pergunta que eu tenha dado conta. Queria aproveitar que falou sobre os contactos para dizer que hoje, no dia de hoje, será disponibilizado no site da Riscos o livro de resumos do Congresso. E no livro de resumos constam todos os resumos dos autores que vão fazer comunicação durante o Congresso e também os contactos, tem indicação dos contactos de e-mails de todos os autores. Assim, caso não exista oportunidade para colocarem as questões durante o webinar ou fiquem dúvidas no ar para tirar, então podem sempre consultar o livro de resumos e através dele fazer as questões por e-mail aos respectivos autores, caso assim entendam. Neste momento ainda não nos chegou mais nenhuma pergunta. Não sei se os palestrantes pretendem fazer mais dar mais algum contributo sobre os seus estudos, os seus trabalhos. Faria então essa pergunta se há algum dos autores que gostaria de fazer mais alguma abordagem sobre os seus trabalhos. Pronto, ninguém comentou, portanto acredito que fiquem então a aguardar as perguntas. Aproveito então neste momento para informar que a partir das 11 horas vai dar início a uma mesa redonda subordinada ao tema Agir Hoje para Proteger o Amanhã, que é o tema também deste 5º Congresso Internacional de Riscos. Esta sessão vai ser também ela transmitida online, para quem nos está a assistir apenas remotamente, e quem estiver então interessado a ela assistir à sessão, ela será transmitida remotamente através do link para o webinar 1. Vocês deverão ter recebido então o link para assistir também às outras sessões paralelas e então será transmitida através desse link a partir das 11 horas, será o momento em que devem aceder.
Vou só então ver se temos mais alguma pergunta no bate-papo, no chat da plataforma. E parece-me que não. Incrível, vamos a terminar a sessão antes do tempo estipulado. Queria então aproveitar para agradecer a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações que nos fizeram chegar e dos seus trabalhos que muito contribuem para conhecermos um pouco mais sobre os riscos climáticos e fazermos então uma melhor prevenção e um melhor planeamento no futuro, também para reduzirmos as vulnerabilidades, sobretudo as vulnerabilidades, e queria também agradecer a todos os que estiveram presentes a assistir a este painel de riscos climáticos, a todos os participantes. Peço desculpa mais uma vez pelas interrupções que ocorreram devido a questões de ligação da internet. Espero que tenham conseguido perceber todas as apresentações e que o som tenha estado também bom. E pronto, e dou então por encerrado este painel. Muito obrigada a todos e até já. Obrigada, pessoal. Bom dia para todo mundo. Obrigada, bom dia a todos e boa palestra a todos. Bom dia. Até logo.